Depois eu digo, durante a pregação, o título: Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Todos encontraram? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Apenas esse versículo, amado. Essa palavra vem corroborar um pouco com o que foi do início, na abertura do culto, porque a palavra do início veio sobre murmuração, e não deixa de ser um pecado, e um dos graves pecados, inclusive. E essa palavra que o Senhor quer ministrar ao meu coração e ao coração da igreja é arrependimento. É uma palavra que está um pouco em desuso, porque isso vai trazer a condição de muita gente. Muita gente, muitos crentes, ele vive escondendo, mas não se arrepende. Muitos por fora é como um vaso muito bonito, mas por dentro a coisa está ruim. Está longe de Deus, completamente longe de Deus. Então, antes de nós começarmos, gostaria de saudar os irmãos que estão nessa live, os amigos que estão nos ouvindo, nos assistindo, que o Senhor... O que seria arrependimento na Bíblia? Você sabe o que é arrependimento? Como saber se me arrependi de fato e de verdade? Deus realmente perdoa todos aqueles que se arrependem? São perguntas corriqueiras que muitas vezes as pessoas não sabem a resposta. Muitas vezes não sabem. O que acontece quando uma pessoa se arrepende? Será que quando ela se arrepende, ela volta a pecar novamente? São várias perguntas. E nós vamos desenrolar no decorrer dessa pregação. Primeiro, nós lemos em Atos dos Apóstolos, 3,19, arrependei-vos e convertei-vos. Veja, o Senhor aqui está dizendo que nós precisamos nos arrepender. E arrepender de quê? Do pecado cometido, para que a gente não volte mais ao passado. E convertermos para quê? Para que a gente tenha uma vida com o Senhor. Esse é o princípio. Esse princípio. O que significa a palavra arrependimento? Qual é o significado dessa palavra? A palavra arrependimento significa sentir-se triste ou lamentar pelo mal cometido. Esse é o significado. Contrição. Também significa negação também. Ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Esse é o significado da palavra. Por exemplo, me arrependo muito de ter usado drogas, por exemplo.
Isso é um exemplo, sabe? Diferentes do passado. Eu digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, 10. Há alegria na presença de Deus quando um pecador se arrepende. Deus não vai mais se lembrar disso. Vai ficar no mar do esquecimento. Mas o problema é que muitas vezes o crente, ele pede perdão, daqui a pouco ele está pecando de novo o mesmo pecado. Como é que então vai ficar no mar do esquecimento se o indivíduo, o crente, ele peca, pede perdão, o Senhor bota lá, ele vai lá, pega de volta. E assim sucessivamente. Tem gente que pede perdão agora e do pecado que já vai cometer. Como é que o Senhor vai poder mudar, transformar a vida se ele não se arrepende de fato e de verdade? Se ele não realmente, ele não se converte de fato e de verdade. Não existe uma aliança, não existe um comprometimento. Precisamos entender que o Senhor, Ele não vai transformar a vida de ninguém se você realmente não se arrepender do que você tem cometido. Não há transformação de vida. A palavra não pode transformar se você vive ou se esconde. Não tem jeito. É quase impossível isso. Mas quando há um arrependimento e uma conversão de fato e de verdade, o Senhor joga tudo isso no mar de esquecimento. E você vai ter uma vida plena com o Senhor. O Senhor vai fazer parte da sua vida. Você será transformado. Você terá uma vida e uma vida plena com o Senhor. Isso é para quem se arrepende. Para quem realmente se converte ao Senhor. Aleluias. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Então essa mudança real na forma de pensar e na forma de agir é só para quem se arrepende e se converte. Deus age na vida dessa pessoa, de fato e de verdade. Exemplo, um criminoso realmente arrependido não comete mais crimes. Um agressor realmente arrependido dos seus atos não agride mais pessoas. Quem se converte, quem realmente se arrepende, ele não comete mais o mesmo pecado. Pode cometer outro, mas aquele não. É difícil. Mas temos muitos crentes que cometem os mesmos pecados dia após dia e a vida não muda, a vida não transforma, a vida não anda, a pessoa não tem comprometimento com o Senhor, a pessoa é uma pessoa triste, a pessoa não desenvolve. Temos uma confirmação disso, da importância da mudança, sabe de quê, meu amado? De mente e de atitude. Há uma confirmação no Evangelho, sabe onde? Está escrito em Mateus 3, 7, 8. Por exemplo, onde João Batista repreendeu o povo da época, dizendo: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem o fruto que mostre o arrependimento. João Batista não batia, ele não batizava, não era o batismo de arrependimento? Temos muitos crentes que aceitam o Senhor Jesus, mas não se batizam. Protela e não se batiza. Não estou preparado. Mas até quando você precisa de preparação? A palavra de Deus é bem clara. Quem crer e for batizado será salvo. A condição é, para você aceitar Jesus, você teve que crer
na palavra ministrada. Você teve que crer em Jesus. Você teve que pedir perdão dos seus pecados. A prerrogativa seguinte é o batismo. Não tem jeito. Aleluia. Produzir fruto que mostre arrependimento é o mesmo que mudar de mente e de atitude. Precisamos entender isso e mudar as nossas atitudes. Não podemos voltar à mesma prática. Não podemos ser a mesma pessoa de antes. Temos que ser diferentes. Temos que ter uma mente transformada, a mente de Cristo. As nossas atitudes não podem ser as mesmas atitudes de antes. Aleluias. No livro de Provérbios, a Bíblia nos ensina que aquele que se arrepende, confessa e abandona o pecado. Muda de mente e de atitude. Esse vai alcançar o quê? Misericórdia. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, vai encontrar misericórdia, meus amados. Provérbios 28, 13. Veja, quem confessa e os abandona, encontra misericórdia do Senhor. Aleluias, louvado seja o Senhor. E como saber se me arrependi de verdade? Ou de fato é verdade? No livro do profeta Ezequiel, a Bíblia diz o seguinte: portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Essa palavra do soberano Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Pois não me agrada a morte de ninguém. Aleluias. Arrependam-se e vivam. O salário do pecado é o quê? A morte. Pastor Júlio já pregou sobre isso. O salário do pecado é a morte. E a morte espiritual, e muitas vezes pode ser física também. Alguém aqui quer morrer? Alguém quer morrer? Eu não estou com pressa. Eu não estou com pressa. Ainda quero pregar o evangelho ainda, muito tempo. Mas o meu querer não é meu, é do Senhor. Mas para isso, meus queridos, nós precisamos entender que arrependimento precisamos fazer. É preciso. Veja, o Senhor não se alegra na morte de ninguém. Mas Ele quer que nós vivamos. Existem indicadores que nos ajudam a saber se o nosso arrependimento é sincero ou não. Existem alguns indicadores. Primeiro, o pecado na sua vida, ele é acidental ou premeditado? Pode ser acidental ou premeditado. Infelizmente, todos os homens pecam. Tem algum santo aqui? Todos nós pecamos. É por isso que carecemos de perdão todos os dias. A gente peca no olhar, no pensamento, muitas vezes no vestir, muitas vezes no andar, no comer. Glutonaria não é pecado? É. Veja, então, o homem está passivo de pecado todos os dias. Só que pode ser acidental ou premeditado. Premeditado é aquilo que você premedita. Vai pensar e cometer. O acidental pode acontecer. Mas veja, todos os homens pecam, certo? Muito bem. E enquanto estivermos presos nesta carne, vamos continuar cometendo pecados, porque nós temos o quê? Uma natureza pecaminosa.
Temos uma natureza pecaminosa. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. No entanto, existem pecados que acontecem por acidente. E existem outros pecados que são premeditados, como eu disse. O pecado acidental é aquele que ocorre por acidente, no calor da emoção. Tomar decisões por emoção, a gente pode quebrar a cara. Por isso que é bom ter um pouco de razão. Pensar primeiro. É difícil? É. Porque no calor da emoção você acaba tomando decisões erradas. Por exemplo, uma pessoa tendo um dia super estressante. No calor da emoção e movido pela ira, ofende um irmão com palavras duras. Isso acontece. É acidental isso. Não é? No calor da emoção, você está estressado, aconteceu alguma coisa, muitas vezes você responde a um irmão de atravessado. Agora, o pecado premeditado ou voluntário é aquele pecado que foi pensado, planejado, com antecedência, onde a pessoa possui tempo para pensar e evitar, mas ela não evita o pecado. Esse é premeditado, aquilo que você pensa, analisa e acaba fazendo. Não foi no calor da emoção, você quis fazer. Por exemplo, um homem casado, marcando o dia e o horário que vai levar a amante para o motel. Que coisa interessante. É acidental? Premeditado, ele quis fazer, ele pensou, analisou, achou todas as brechas, horários, fez tudo direitinho, achando que estava encoberto, mas esqueceu que temos um Deus que vê, temos um Deus que anda, temos um Deus que tudo pode, e Ele não está escondido, Deus está vendo. O cristão, na maior parte do tempo, está o quê? Cometendo pecados premeditados. Temos muitos. Muitos. E, infelizmente, temos até pastores, obreiros, presbíteros e tantos outros cometendo pecado premeditado. A internet está cheia. Desonrando o altar, desonrando a palavra, envergonhando o Senhor Jesus. Aleluias. Apresenta um forte indicador de que não se arrependeu de verdade e que está distante de Deus. Porque aquele que premedita não está na presença de Deus. Não está. Mas se não se arrependerem, todos também perecerão. Quem não se arrepende vai fazer o quê? Vai perecer. O salário do pecado não é a morte? Pois é. Segundo indicativo, o verdadeiro arrependimento gera o quê? Tristeza. Será que gera tristeza mesmo? Você sente prazer em certos pecados? Isso é uma pergunta. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Aleluias. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, porque remorso não é arrependimento. Não é. Mas sim um arrependimento leva a salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz o quê? A morte. Veja a diferença clara. Segundo Coríntios 7, 9 ao 10, vai falar sobre isso. Quando estamos muito próximos do Espírito Santo do Senhor, toda espécie de pecado nos incomoda. Quando você começa a buscar o Espírito Santo de fato e de verdade,
Você se afasta de tudo isso. Isso não faz mais parte da sua vida, você não se alegra com isso mais. Aleluias. Por outro lado, quando nós nos afastamos muito de Deus, esse é o perigo. Quando você se afasta de Deus, você está mais perto do diabo. E os desejos carnais são aflorados. Quando você está próximo de Deus, você não tem tempo para pensar nisso. O tempo seu é para o Senhor. É a meditação da palavra, é na oração, é a busca do Espírito Santo, é vir para a igreja, é fazer a obra. Você divide o seu tempo de trabalho com a igreja. Você não tem tempo para isso. Tem um ditado lá fora que diz que mente vazia é oficina. Será que é certo isso? Será que é certo? Não é bíblico, tá? Mas é um ditado popular. É bíblico, pastor? Não é não, né? Não é. Mas é o ditado popular. E é muito certo. Ocupe a sua mente com a palavra. Ocupe a sua mente meditando na palavra. Irmão Carlinhos falou aqui na reunião que nós não devemos nos apartar da Bíblia Sagrada. Devemos fazer o quê? Deixar o celular. Hoje nós temos a facilidade de ter o aplicativo da Bíblia Sagrada aqui, não tem? Mas o Senhor falou através do irmão Carlinhos que nós não devemos fazer isso. Nós devemos usar o quê? Não se apartar da espada da justiça. Aleluias. Louvado seja o Senhor. O propósito do diabo para o homem, sabe o que é? É afastar ele de Deus. É afastar ele de Deus o máximo possível. Porque longe de Deus, nós não estamos revestidos com as armas que estão à disposição dos crentes, que são gratuitas. Que é o capacete da salvação, calçados com o evangelho da paz, o cinturão, a espada da justiça. Longe de Deus você não vai ter essas armas. Mas quando nós se aproximamos do Senhor, isso está à nossa disposição. Aleluias. Por isso, geralmente, o diabo usa como estratégia, sabe o que, meus amados? Conduzir o cristão aos pecados que geram prazer. Que geram prazer. Exemplo, pecados sexuais, uso de drogas, o alcoolismo. São pecados que geram o quê? Prazer. Não é? E que viciam aqueles que cometem tais práticas. Ele vai se lembrar de Deus? Dificilmente. Sozinho? A não ser que ele receba ajuda. Isso porque os pecados geram o quê? Prazer. São mais difíceis de abandonar. São mais difíceis de abandonar. E além disso, quando uma pessoa peca e sente prazer, ela não consegue pecar apenas uma vez. Ela vai continuar fazendo várias e várias vezes. Como resultado de tudo isso, ela acaba pecando repetidas vezes. Isso é fato. Ao ponto de se afastar totalmente do Senhor. Totalmente. E vai cair em desgraça. E não perceber que se afastou. Muitos não percebem que está longe. Chega ao ponto de muitos estarem dentro da igreja, mas estão tão longe de Deus de uma forma que muitas vezes a murmuração chega, a incredulidade chega e tantas outras coisas, amados. Temos que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Os nossos pecados causam divisão, vai causar divisão entre nós e Deus. Conforme descrito no livro do profeta Isaías, vejam, o braço do Senhor não está tão curto ou encurtado que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir.
mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59, 1 e 2. Aleluias, louvado seja o Senhor. Terceiro ponto, as suas ações pesam mais do que os seus sentimentos. Você é obediente à vontade de Deus? Voltamos ao ponto da obediência. Voltamos ao ponto da obediência. Nós temos tanto crente desobediente. Eu disse na sexta-feira passada que muitos não obedecem o seu pastor, o líder dessa igreja, não obedecem a pastora, que são os líderes espirituais que nós temos, que nos conduz, que nos dá as regras, as diretrizes que temos que caminhar. Nós estamos debaixo de uma ordenança deles, e eles debaixo da ordenança de Deus. Mas tem muitos que não querem se submeter. Se muitos não querem submeter ao pastor e à pastora que estão vendo, imagine a Deus, que não se pode ver, é espírito. Voltamos ao fato da obediência. Obediência indica o quê? Arrependimento. A obediência vai gerar arrependimento. Se você não obedece, como é que você se arrepende? Obediência é pecado? A desobediência é pecado? E aí? Como é que vai fazer? Olha aqui, a coisa não se encaixa. Exemplos, vamos imaginar o caso de um novo convertido, que gosta muito de baladas e bebidas. Através do ensino da palavra de Deus, esse novo convertido descobre que é da vontade de Deus que ele pare de beber, e de sair para as baladas diversas. Agora, se ele não ouve, se ele não pratica, ele vai conseguir largar? Não vai. A mesma coisa é a obediência. Se você não obedece, como é que tu se arrepende desse pecado, criatura de Deus? Nós estamos debaixo de uma ordenança, de uma diretrizes. Deus diz para você: arrependei-vos, convertei-vos. E tem muitos que não fazem. Amanhã eu vou. Amanhã, esse aqui é um pecadinho tão pequenininho que eu resolvo em casa. Mas não pratica os ensinamentos da palavra de Deus. Aleluias. Após, amados, o ensino da palavra, o novo convertido não se sente tristeza ou pesar. Porque se ele pôr em prática, ele não vai mais pensar nisso. É fácil? Não, não é. Não é da noite para o dia, não. Mas é uma caminhada, é um degrau a cada vez. Tu vai subir um degrau de cada vez. Mas Deus, se você se manter firme, comprometido e colocar em prática essa palavra, Deus vai te dar a condição e você vai sair dessa e você vai ter uma vida com o Senhor. Você vai ter uma vida transformada, porque essa palavra é viva, ela é poderosa, ela transforma. Aleluias. Glória a Deus.